sou Paulo Magalhães, prefeito de Muzambinho. Estamos aqui para fazer um convite a toda a população de Muzambinho e toda a região para um projeto que a gente está em parceria com a Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura, na divulgação do nosso patrimônio histórico, do nosso turismo, da nossa cultura, que em Muzambinho é muito rica. Nós temos aqui diversos setores, dança, música, teatro. Temos aqui em Muzambinho nosso artesanato, que é muito rico, reconhecido nacionalmente. Nossa matéria-prima transformada em arte. E é muito grande isso aqui em Muzambinho, esse trabalho. Temos de salientar aqui o nosso patrimônio histórico. Ele é muito rico, temos diversas casas tombadas, temos paralelepípedos tombados, áreas rurais tombadas. E isso para Muzambinho vai engrandecer muito o nosso município. A participação efetiva de nossa comunidade vai levar Muzambinho muito à frente. E diversas outras coisas que engrandecem o município e é muito pouco divulgado. Queremos que Muzambinho cresça juntamente com a nossa cultura. E isso vai acontecer. Então a gente quer convidar a todos, vejam as redes sociais, vejam onde está sendo divulgado isso e participem. Participem ativamente disso, porque vai engrandecer muito a nossa cidade. Meu nome é Heloísa Magalhães, sou a vice-prefeita da cidade de Muzambinho. Estou encantada aqui com um projeto que está acontecendo, desenvolvendo, e eu queria que vocês todos participassem. Nós, no dia a dia nós corremos muito e esquecemos de valorizar a nossa raiz, as coisas, o que aconteceram na cidade, as marcas da cidade. E esse projeto vem para isso. Então é um projeto da Casa Cultura, juntamente com a parte esportiva, cultural da cidade, e é muito importante, porque fala dos patrimônios históricos da nossa cidade, da nossa raiz, do que aconteceu. A gente não pode perder isso nunca, essa história nossa que está acontecendo, que foi formando a nossa história. Então eu acho muito emocionante visitar o Chapéu de Sol, os pontos turísticos da cidade. E na verdade, esse patrimônio histórico, na verdade, ele é um ponto turístico, né? Então, junto com o patrimônio histórico, nós estamos envolvendo os pontos turísticos, são as cachoeiras também, onde tem lugares bonitos da cidade. Muitas vezes a gente vai lá no Mato Grosso, não sei aonde, ver alguma coisa bonita. E a nossa cidade oferece 1000 coisas que a gente não conhece. Então, eu acho importantíssimo esse projeto para mostrar tudo de bonito que nós temos aqui, tudo de patrimônio histórico que foi construído da nossa história, que foi construído da nossa raiz. Então eu convido todos vocês que valorizem esse projeto, que participem dele, porque ele é muito importante. E eu quero parabenizar a Érica e todo o pessoal que está organizando isso, porque a gente não pode nunca perder a nossa cultura e a nossa raiz. E juntamente com todo esse projeto, nós não podemos deixar de valorizar a nossa parte cultural de música, dança, que estão sendo feitas especialmente para esse projeto. E são pessoas que já vivem isso, vivenciam isso. Então nós vamos estar juntamente com eles, a dança, a música, o teatro, toda essa parte cultural também, que nós temos que valorizar e que completa o nosso projeto com toda essa graça e essa beleza que a gente precisava desenvolver junto. E a gente quer muito que você assista, para você conhecer a nossa cidade, conhecer nossos patrimônios, conhecer nossos pontos turísticos e divulgar. Divulgue para o seu parente, divulgue para um ex-muzambiense que mora fora. Vamos divulgar esse projeto, porque a cidade tem que ser valorizada e nós temos que estar vivendo a nossa cidade, valorizando o que nós temos de melhor aqui na cidade. Tanto na parte artística, na parte da cultura e na parte dos bordados, dos trabalhos artesanais que a gente tem. Nós temos trabalhos lindos em Muzambinho, que é de barro, os crochê, os desenhos, vários projetos, trabalhos maravilhosos. Então, vamos juntos valorizar e divulgar isso para que todo mundo conheça o que nós temos de melhor aqui em Muzambinho. O projeto Cultura e Turismo vem alavancar isso, o que a gente pensa de benefício para a população e deixar marcado na história um projeto de alta complexidade, para a gente resgatar o que tem de cultura e deixar para as futuras gerações essa parte cultural que hoje em dia está se perdendo ao longo do tempo. A gente tem que promover o benefício para a população.
né? Esse é o primeiro objetivo. Depois, o segundo é trazer pessoas, né, que venham para Muzambinho para ajudar esse projeto, né? Essa parte cultural. Na parte cultural a gente tem vários artistas aqui, né? A gente quer trazer eles para eles dar ideia para a gente, né? Para eles ajudar nesse projeto, que é importante para a cidade. Eles têm a história deles, né? E deixar um legado aqui para as futuras gerações para dar continuidade. Que é importante, né? A gente ter uma história e continuar a história. Eu acredito que esse projeto assim vai só melhorar cada vez mais, e outras gestões, né, que vier futuro vai dar continuidade, né, que é muito importante, tanto da parte cultural quanto da parte turística. A gente tem pontos importantes, né, pontos turísticos, pontos de atrativos, né, que vai beneficiar essa vinda de pessoas aqui para Muzambinho, para deixar, a gente tem a economia está crescendo nessa parte, a gente vê no Brasil inteiro, né? O patrimônio histórico de Muzambinho, ele é um dos maiores aqui da região. Tem vários patrimônios históricos aqui, vários patrimônios históricos tombados, né? Que é muito importante na história de Muzambinho. E a gente, em reuniões, conversando com pessoas que entendem, e é fato, esses patrimônios têm que ser mais divulgado para as pessoas saber, entender da história de Muzambinho, porque o patrimônio, ele é uma história, e muitas pessoas não sabem o que significa, como foi feito, quando foi feito, por que foi feito, né? Perguntas que estão ao vento aí, que muitas pessoas não sabem. E a gente e toda a população tinha que saber, porque faz parte da história, né? Igual saber da história da família, você sabe da origem, como veio, como surgiu, as dificuldades. E o patrimônio histórico, eu acredito que todo mundo tinha que saber. O Cruzeiro de Pedra, um exemplo, como foi feito, quem foi feito, por que foi feito, né? Que aí vai ajudar muito na parte turística e cultural, né? Porque igual eu falei antes, que o elo tá ligado. Dos pontos históricos, dos pontos turísticos no Muzambinho, eles foram traçados para a gente trabalhar harmonicamente com outras atividades. As atividades esportivas, que é um atrativo também, né? Que inclusive está na minha pasta, e que vai beneficiar, porque a gente tem um exemplo, o ciclismo, né? A pessoa vai andar de bike aí, mas passa num ponto turístico, né? Faz o roteiro, e ele vai conhecer a história de Muzambinho. Hoje em dia tem o trekking, que é muito divulgado e praticado em todas as cidades, né, aqui da região turística, que é muito importante também, né? Tem as caminhadas, tem as cachoeiras que poderão ser visitadas também, que tem que ser tudo, é o roteiro que vai ser traçado para as pessoas, né, quando vier para Muzambinho, ela teve várias coisas para fazer aqui, né? Ela tem o legado dela de conhecer a cidade, conhecer a parte cultural, a parte histórica, né, a parte do turismo, né, porque aqui a gente tem muito turismo rural, e praticar atividade física, né? E a gente está propondo toda a junção, a união dessa parte cultural, turística, né, e de atividade física e de lazer. E essa união vai ser para o benefício do turista vir a Muzambinho e conhecer detalhadamente, né, resumidamente, de uma forma muito legal dele conhecer a cidade e aproveitar os benefícios que a cidade propõe, né, para ele vir trazer a família e colher bons frutos aqui, e levar o legado, e saber que Muzambinho tem pontos muito importantes, né? Convido a todos a assistir esse programa de cultura e turismo, que será lançado para a população e todas as pessoas, né, do Brasil e do mundo, para conhecer Muzambinho.
faz o laço, do traço vem a cor, o ator além miragens, e a vida ganha amor, e o mundo mais paisagens. É a parte que cabe à arte, é a arte, sabe a sua parte. É a parte que cabe à arte, é a arte, sabe a sua parte. A chama acende o dom, igual o pé, o passo, a mão que cria o som, da linha faz o laço, do traço vem a cor, o ator além miragens, e a vida ganha amor, e o mundo mais paisagens. É a parte que cabe à arte, é a arte, sabe a sua parte. É a parte que cabe à arte, é a arte, sabe a sua parte. É a parte que cabe à arte, é a arte, sabe a sua parte. É a parte que cabe à arte, é a arte, sabe a sua parte. A chama acende o dom, 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 a chama acende o dom. Muzambinho é uma cidade que fica no sul de Minas Gerais. Possui por volta de 22 mil habitantes. E a cidade de Muzambinho conta com alguns belos locais de visitação, como por exemplo o Parque Municipal Carolina Pereira Bernardes Anderson. Possui também cachoeiras, como a bela cachoeira do bairro São Domingos. E também pesqueiros, como o Pesqueiro Cambuí. O patrimônio cultural é de fundamental importância para a memória e identidade de um povo e a riqueza das culturas. Proteger e conservar um patrimônio é valorizar e preservar nossa história e a memória de nossos antepassados. Respeitar um patrimônio é respeitar tudo aquilo que envolve sua criação e seu objetivo. Um patrimônio pode ser imaterial ou material, e nesse trabalho conheceremos alguns dos patrimônios materiais da cidade de Muzambinho. O escultor português Antônio José de Carvalho residiu na cidade de Muzambinho por mais de 6 anos. Durante o período que esteve na cidade, trabalhou junto com a família Blanco nas obras da Praça Dom Pedro II e teve como função o entalhe do Chapéu de Sol e do Cruzeiro de Pedra. O Cruzeiro de Pedra é uma obra tombada pelo patrimônio histórico
assim como todos os patrimônios que veremos nesse vídeo. O Cruzeiro de Pedra se situa em frente à Igreja Matriz, na Avenida Doutor Américo Luz. Sua construção foi feita na gestão do prefeito Dr. José Januário de Magalhães. Foi entalhado em pedra única e tem aproximadamente 15 metros de altura. Sua base também foi esculpida em uma única pedra. O entalhe do cruzeiro demorou quase 2 anos para ser concluído, e a pedra veio da fazenda Machadinhos, propriedade do coronel João Messias Machado, mesmo local de onde vieram as demais pedras que seriam para a construção da Praça Dom Pedro II e da Fonte Fálica e do calçamento da Avenida Américo Luz. A pedra para a construção do cruzeiro foi trazida por aproximadamente 20 juntas de boi, no ano de 1936, quando começou o processo de entalhe. A inauguração ocorreu no dia 12 de dezembro de 1937, com uma grande festa, que contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, além de membros do clero e a presença do bispo diocesano de Guaxupé, Dom Ranulfo Farias, que celebrou missa campal e abençoou o cruzeiro. O vigário da paróquia na época era Frei Florentino, que muito contribuiu para a construção do cruzeiro. O Chapéu de Sol é um monumento erigido em pedra e é como um quiosque que foi esculpido em 2 partes, sendo a sua base feita em pedra única e o cume em forma de chapéu feito em várias partes. Ele fica situado na Praça Dom Pedro II e também foi construído na gestão do Dr. José Januário. Esse monumento era ponto de visita dos turistas que passavam pela cidade e também os moradores locais, que utilizavam a estação ferroviária nas indas e vindas do trem. A estação ferroviária foi construída por volta de 1911, sendo inaugurado seu ramal em 1913, com uma grande festa. A estação nasceu do sonho de 2 homens que trabalharam para a vinda da estrada de ferro para o sul de Minas Gerais. Foram eles o coronel Aristides de Assis Coimbra e o doutor Américo Luz. Durante anos, seus esforços não foram recompensados como pretendiam, uma vez que os custos para assentar os trilhos eram muito altos. A posse acabou ficando com o governo de Minas Gerais em janeiro de 1899 e em 1908 passou para o governo federal. Em 1904 é inaugurada a Estação Ferroviária de Guaxupé, através da Companhia Mogiana, mas somente no ano de 1913 foi inaugurado o ramal Guaxupé-Muzambinho, assim como a Estação Ferroviária da Fazenda Santa Isméria e Montalverne, hoje já demolidas. Com a vinda da estrada de ferro para Muzambinho, muita coisa modificou-se. O comércio se tornou mais dinâmico. Foi construído com a finalidade de servir como espaço para cadeia e fóruns públicos. O prédio foi construído no governo do coronel Francisco Pauliello, em parceria com o governo do estado. A construção ficou sob responsabilidade de Francisco Leonardo Cerávulo, exatamente como a construção do grupo escolar. Sendo o fórum transferido para o prédio próprio em 1989 e a cadeia pública desativada até a construção de uma nova. O prédio do Paço Municipal foi se deteriorando até ser doado pelo Estado à Prefeitura Municipal no dia 26 de janeiro de 1995, com a condição de ser restaurado para abrigar a sede da Prefeitura Municipal.
foi restaurada a sua fachada e reformada por dentro, visando atender às novas necessidades. Foi inaugurado em 1996, na gestão do então prefeito José Ubaldo de Almeida. O prédio se encontra na Praça Pedro de Alcântara Magalhães, que também foi construído na mesma época. É emocionante ouvir a história oral do local por antigos moradores sobre a beleza da praça, os passeios após a sessão de cinema, os namoros que começaram e terminaram ali, a banda de música Santa Cecília, que tocava aos domingos no antigo Coreto, a visita do presidente do estado, Antônio Carlos de Andrade. A praça foi iniciada por volta de 1910-1911. Foi inaugurada no dia 15 de agosto de 1922, com missa campal e bênção do bispo diocesano de Guaxupé, Dom Ranulfo de Farias. Na ocasião, estiveram presentes a população, assim como algumas autoridades, como o coronel Aristides Coimbra, representantes do clero regional, e o vigário da paróquia, Frei Florentino. A praça foi inaugurada com o nome de Cristóvão Colombo e passou a se chamar Praça dos Andradas em 1980. No ano de 1990, através de decreto, passou a se chamar Praça Pedro de Alcântara Magalhães, em homenagem ao fundador da cidade. Já foi apelidada em uma época de Praça Fechada, devido à estrutura dos ciprestes que circundavam todo o jardim. Nele também se encontrava um pequeno zoológico na época em que foi fundado. E nele as moças passeavam com suas sombrinhas, a banda tocava. Há também monumentos, como o Obelisco do Descobrimento, feito em comemoração ao 4º centenário do descobrimento do Brasil, e também homenageou os pracinhas mozambienses que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Inaugurado em 3 de maio de 1900, mede aproximadamente 10 metros de altura. Desde sua inauguração, esse monumento acompanha o desenvolvimento da cidade. A chegada das primeiras casas próximas à praça, que aumentava o movimento do jardim. A tradição oral da cidade relata a existência de documentos e armas da Segunda Guerra Mundial em uma câmara, que fica logo abaixo do obelisco. A Câmara Municipal pediu que fosse aberto em 1998 para averiguar, porém, isso ainda não foi feito. As obras do jardim ficaram sob responsabilidade de Francisco Leonardo Cerávolo, mas muitos trabalharam no seu feitio, contribuindo para o seu estilo arquitetônico que lembrava os jardins renascentistas do século XIV e XV. Por ter abrigado dezenas de espécies vegetais, entre árvores de grande porte, arbustos e flores. A construção da Praça Pedro de Alcântara Magalhães é um acontecimento ligado à vinda da estrada de ferro para Muzambinho. A estrada de ferro que seguia rumo a Guaxupé também passava pela estação do Moçambo, onde hoje funciona a Escola Municipal do bairro. A construção do ramal ligando Muzambinho a Guaxupé iniciou em 1908, através de contrato celebrado entre a Câmara Municipal de Muzambinho, sendo agente executivo em exercício o Coronel Carlos Miguel Prado e o Coronel Joaquim Augusto Ribeiro do Vale. Pelo contrato, além de construir todo o ramal, o coronel seria o responsável pela colocação dos postes de telégrafos e sua manutenção. O contrato dava direito de uso por 25 anos, além de isenção de todos os impostos municipais, industriais e pecuários. Pelo privilégio da exploração do ramal, a concessionária deveria transportar com 50% de desconto os colonos e imigrantes com todos os seus pertences. Em 1º de abril de 1910, o contrato de concessão de construção e exploração do ramal foi rescindido pela Câmara Municipal. Em junho de 1977, a Prefeitura de Muzambinho declarou de utilidade pública todos os terrenos e imóveis da FEPASA existentes no município. O processo de desapropriação durou 5 anos. O prédio da estação ferroviária em Muzambinho possuía uma linda ornamentação, que combinava com a Praça Dom Pedro II. Outro monumento situado na Praça Dom Pedro II, idealizado pelo Dr. José Januário, é a Fonte Fálica,
que fica em frente à estação ferroviária e tinha a finalidade de fornecer água para os animais que ali eram amarrados enquanto seus donos iam na estação. Não há documentos que comprovem o envolvimento do escultor Antônio de Carvalho na construção da fonte fálica, porém há informações orais unânimes sobre sua participação. Existe a documentação que comprova que ele esculpiu o cruzeiro de pedra e ajudou na construção da Praça Dom Pedro II. A praça foi idealizada pelo Dr. José Januário para que as pessoas tivessem acesso à estação ferroviária, tendo em vista que toda a passagem era de terra e com as chuvas, o barro que se formava dificultava o acesso ao local. Com a criação do Jardim de Pedra, como ficou conhecida a praça, os visitantes e pessoas de Muzambinho chegariam à estação ferroviária com mais facilidade. Além de ter se tornado uma praça muito agradável e de belíssima arquitetura para ser admirada. Todas as pedras usadas no processo foram erigidas em granito rosa, os paralelepípedos. Pedras essas de tamanha importância e que foram tombadas pelo patrimônio histórico, assim como a Avenida Doutor Américo Luz. Essas pedras tombadas também são de origem da Fazenda dos Machados, e o fator histórico e social do conjunto harmonioso da Avenida Doutor Américo Luz era formado por residências, bancos, casas comerciais, praça central com árvores e o calçamento. Também o fator econômico, pois o calçamento, as pedras absorvem com facilidade as águas da chuva, sem que seja necessária a construção de novas galerias fluviais, além da manutenção. Quando há necessidade, basta retirar as pedras, fazer o serviço e colocá-las novamente, sem gastos extras, como ocorre com o calçamento de asfalto. As obras de calçamento da avenida tiveram início no dia 27 de agosto de 1956, durante a gestão do Sr. Domingos Mazzilli. O traçado original da praça foi desenhado por Elias Blanco, especialista em pedras, e é dele o trabalho de colocação das guias dos passeios e da praça. Inicialmente, a avenida era uma enorme extensão de terra, tendo na extremidade sul a Igreja Matriz e no outro lado o Colégio Liceu de Muzambinho. Outro importante patrimônio da cidade de Muzambinho é a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Na área atrás do antigo cemitério, atual Cesário Coimbra, foram plantados eucaliptos, onde se faria um bosque para passeios e piqueniques, local onde a população passeava à tarde, como o jovem Lindolfo Coimbra. Esse jovem adoeceu e, em sua doença, fez a promessa para Nossa Senhora de que, caso sarasse, mandaria construir uma igreja em sua homenagem. Quando se recuperou, procurou os fazendeiros e a população local para arrecadar os meios para a construção da igreja. O processo de tombamento justifica-se pelo estilo da construção e por seu valor histórico para a cidade. Sua construção levou 20 anos, dos quais muitas pessoas se viram envolvidas na obra. A construção veio atender às necessidades religiosas da população que pretendiam uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Os trabalhadores da obra, em sua maioria, foram imigrantes italianos ou filhos de imigrantes. O estilo arquitetônico lembra uma miniatura da Igreja da Sé, em São Paulo. Sua preservação representa uma homenagem a todos que contribuíram direta ou indiretamente com sua construção, e também a memória do Frei Florentino, que iniciou as obras. O terreno foi doado pela Prefeitura Municipal durante a gestão do Sr. José Januário de Magalhães, conforme requerimento apresentado por uma comissão construtora da igreja, chefiada pelo Sr. Lindolfo Coimbra, em 20 de agosto de 1931. Em 1942, foi criada a comissão permanente encarregada de obter recursos financeiros para as obras da Capela de Nossa Senhora Aparecida, sendo estabelecida pelo Frei Querubim. Entre os dias 18 e 26 de setembro de 1943, foi realizada a festa para terminar a construção da igreja. A festa era composta de missas, concursos, leilões, até que em 1945, entre os dias 8 e 15 de agosto, é feita a última festa antes da inauguração, que ocorreu no dia 8 de dezembro de 1945. A Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, hoje Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho, começa pela promulgação da Constituição de 1946,
quando são criadas as escolas agrícolas para formar técnicos entre os filhos e pequenos produtores rurais. O então deputado federal, Dr. Licurgo Leite Filho, inicia um exaustivo trabalho para conseguir a instalação de uma escola agrícola em Muzambinho. No dia 22 de outubro de 1948, finalmente os esforços do Dr. Licurgo se concretizaram e é assinado o primeiro termo de acordo entre o governo federal e o estado de Minas Gerais para instalar no município de Muzambinho a escola agrotécnica ligada ao Ministério da Agricultura. No dia 22 de novembro de 1953, chega a Muzambinho o presidente da República Getúlio Vargas, acompanhado de uma comitiva para a inauguração da Escola Agrotécnica de Muzambinho. Em agosto de 1954, começa a funcionar a usina hidrelétrica, que desde 1952 estava sendo construída sob supervisão do Sr. Francisco Leonardo Cerávulo e desde então tem servido a escola. Por se tratar de um complexo institucional de uso pedagógico, havendo necessidade de modernizações e ampliações constantes para atender às suas necessidades, a área de implantação de cada um dos edifícios tombados e perímetro de entorno, a área total registrada em cartório pertencente à Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, inclusive as cedidas em comodato e outros meios e seu rico e belíssimo paisagismo. Em 2008, passou a ser chamada de IF Sul de Minas, Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho. São ofertados nos tempos atuais os cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao ensino médio, e ainda cursos superiores de bacharelado, licenciatura e pós-graduação. Muzambinho também é rica de artistas, como os artesãos que fazem um lindo trabalho manual na cidade, transformando a matéria-prima em arte. Oi, eu sou Márcio Costa, Márcio Donizete Costa, né? Sou ceramista, sou ator, sou professor de arte e pós-graduado em música e arte. Eu comecei aos 3 anos, né, de idade, vendo meu pai, José Teixeira Costa, trabalhar com a argila, né? É um trabalho passado de geração em geração, desde a minha bisavó, Maria Leite Costa. E meu pai fazia, na época não tinha plástico, né, como tem hoje, ele fazia potes, vasos, inclusive cachimbos, né? A pessoa fumava muito fumo de rolo, de palha também, né? E ele fazia uns cachimbos, depois eu vou apresentar para vocês. E foi ele que me ensinou aos 3 anos de idade, começou com uma brincadeira. E depois ele viu que eu tinha algum talento para argila, né, para cerâmica. E numa Secretaria de Cultura aqui de Muzambinho, com o Fernando Magalhães, que foi incrível essa secretaria, eles trouxeram um professor alemão, né, o Benedict Wiertz, onde eu tive o prazer de levar o meu pai para fazer esse curso também. E ali, isso virou uma profissão. Meu pai aprendeu a fazer o forno, ele me instruiu a fazer esse forno que eu queimo as peças. E desse trabalho, a gente começou a expor em feiras, em galerias. Surgiu a oportunidade também depois de criar uma cooperativa em Muzambinho, foi a Cooperarte, uma primeira cooperativa a ser registrada no país como artesanato, né, artesanato raiz mesmo. E até hoje eu trabalho com essa profissão, né, por encomenda e por lojas também, lojistas, e exporto também para outros países. E o processo de criação desse trabalho, gente, parte ali do princípio da coleta do barro. O barro, eu vou apresentar para vocês, né, que é esse material aqui, olha, eu coleto aqui em Muzambinho, né, a gente coleta aqui mesmo, aqui no Pinhal, num bairro chamado Pinhal, mas o barro, ele está presente no mundo inteiro, em regiões pantanosas, né. No Japão, onde se planta o arroz, tem um barro de excelente qualidade, que eles fazem uma cerâmica maravilhosa. Na Itália e em outros países a mesma coisa. E em Muzambinho, meu pai, né, o grande mestre, me ensinou a preparar, transformar esse barro em argila. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que esse barro ele é transformado em argila. E eu faço todo esse processo de coletar o barro, retirar aqui as impurezas, pedras e cisco, transformar na argila e depois passar para o processo de modelagem.
Sem fazer esse processo, não tem como você dar vida a uma peça de cerâmica utilitária ou decorativa, né? Tem que partir primeiro desse processo de limpeza do barro. Agora que a argila está pronta, né, nós vamos fazer esse processo de modelagem. Aqui no caso vou mostrar uma criação de uma peça, né, de cerâmica, como que ela nasce e como que ela vai ser finalizada. Vocês estão vendo aqui a argila, eu vou amassar, né, por 30 vezes. Por que amassar 30 vezes? Para tirar bolhas de ar. Porque nesse amassar da argila, ela contém bolhas de ar. Se você for fazer a peça no forno, vai estourar. Então a gente vai amassar 30 vezes, né? Ela já tá vendo? Essa massa maleável, modelável, né? Tá vendo? Parece uma massa. Isso aqui é usado também para terapia, né? Hoje já se usa em clínicas como terapia. Agora, finalizado, né, essa peça aqui, no caso, ela vai para a primeira queima. A primeira queima é o sol. Fica 3 dias no sol, sem chuva, né? Senão vai derreter essa peça, gente. E essa é a primeira queima, chamada de primeira queima, o sol. Depois dessa peça secada ao sol, né, por 3 dias, sem chuva, sem vento, vento também pode estourar a peça, tem que ser no local que não tome vento. Agora entrou no processo da queima ao forno. Esse forno meu, ele é a lenha, vai até 1.200 graus. Nós temos fornos elétricos, fornos a gás, né? O forno elétrico vai até 1.500 graus, forno a gás 1.350 graus. Que também pode fazer a xícara que a gente toma café todo dia, o vaso sanitário que você senta todo dia, é feito nesse processo, no mesmo processo de queima, só que colocado um esmalte chamado de raku, uma técnica japonesa. E aqui vocês estão vendo a peça queimada, depois do forno a 1.000 graus Celsius. Ela fica dessa cor vermelha, né? Pode colocar na chuva, não vai derreter agora, ela vai criar um bolorzinho só verde, que também pode ser referência de arte. No Japão, a gente conhece uma arte desse bolor, né, que é muito valorizada, que é chamado do verde na terracota também, que eu aprendi e é muito bacana. Na argila a gente tem vários tons de cores, né, como maçapê, terracota, amarelo, zimbro, e eu trabalho com a terracota. Aqui, depois de finalizada, essa peça, ou ela vai para o museu, como tem peças minhas no museu na Alemanha, tem peças em loja em Nova York, nos Estados Unidos, no Japão, né, em vários países. Essas peças, elas vão representar essa arte daqui de Muzambinho para lojas de todo o Brasil e fora dele também. E turistas, né, que a nossa terra é uma terra turística e vem muitos turistas aqui atrás do artesanato, né, que não tem só o meu, tem vários outros artesanatos na nossa cidade. E a gente coloca nessas lojas e vende também. Além do trabalho do artesão Márcio Costa, o município tem a lindíssima e aconchegante Casa do Artesão. O amor à arte fez com que um grupo de artesãs fundasse, no dia 13 de março de 2015, a Associação dos Artesãos de Muzambinho. Hoje, com sede à rua Camilo Coimbra 1, atrás da Igreja Matriz, denominada Casa do Artesão, é referência estadual na produção dos mais diversos tipos de artesanato. Na Casa do Artesão, o público local e o turista de compra encontram qualidade e variedade em diversos artesanatos feitos manualmente por artesãos muzambienses. Na Casa do Artesão, o público local e o turista de compra encontram qualidade e variedade em crochê, tricô, macramê, barro, MDF, sucata, pintura em tecido e tela, costura criativa e vários outros trabalhos. Tudo a preço acessível, um atendimento caloroso e a valorização do artesanato, a cultura e a história de Muzambinho. A Associação dos Artesãos de Muzambinho tem diretoria constituída que trabalha para a união e fortalecimento do artesanato e dos artistas locais. Também para o desenvolvimento do artesanato como um todo, tornando Muzambinho referência regional e estadual. A diretoria atual é assim composta: por presidente Lidiana Lino,
vice-presidente Neuza Amaral, primeira tesoureira Tânia Menezes, segunda tesoureira Zuleide de Paula, secretária Denise Paes e o Conselho Fiscal, composto por Josiane Lino, Rocilda Figueiredo e Nilza Quirino. Venha à Rua Camilo Coimbra 1, atrás da Igreja Matriz. Faça sua visita à Casa do Artesão e prestigie o trabalho belíssimo de todos esses artistas mozambienses. O Casarão dos Leite, como era chamada a atual Casa da Cultura, foi construído aproximadamente no final de 1910 até o início de 1920. Foi o centro das decisões políticas de Muzambinho e região, sendo a primeira casa da cidade a ter suíte. Pertenceu à família Leite até o dia 21 de dezembro de 1994, quando foi doado à Prefeitura Municipal de Muzambinho pelo valor simbólico de R$1. A doação foi efetuada por vontade do Dr. Luiz Licurgo Leite, filho do antigo dono, que trabalhou junto à família para que a casa fosse transformada em Casa da Cultura. A casa sofreu um incêndio em 1993, restando apenas as paredes externas. Foi totalmente reformado por dentro. Dr. Licurgo Leite era formado em Direito e foi transferido para Muzambinho em 1904. Após sua chegada, passou a atuar ativamente na vida da cidade, fundando o Clube Recreativo, Santa Casa de Misericórdia e Banco Comércio e Lavoura, juntamente com outros membros da sociedade local. Em 1929, com o falecimento de Aristides Coimbra, ele ocupa o cargo de líder político do município. No espaço da Casa da Cultura, existem salas que homenageiam personalidades de Muzambinho, como a Sala Milton Neves, a Sala Domingos Mazzilli, que é um artista muzambiense, filho do ex-prefeito Domingos Mazzilli, e a Sala Dionísio Azevedo. Dionísio nasceu no dia 4 de abril de 1922, na cidade de Barro Preto, hoje conhecida por Conceição Aparecida, no estado de Minas Gerais. Ele e os irmãos logo cedo vieram para Muzambinho, onde Dionísio fez os estudos primários. Sempre demonstrou interesse pela arte e procurava por todo lado como se aprimorar. A sala que leva seu nome foi muito utilizada por eventos culturais da cidade de Muzambinho. Como apresentações teatrais, shows de músicas, ensaios, danças. Faz o laço, do traço vem a cor, o ator além miragens, e a vida ganha amor, e o mundo mais paisagens. É a parte que cai